Se você ainda não teve a oportunidade de abraçar o irmão que está do lado, por favor, faça isso como a gente fez de manhã. Vamos repetir agora. Bom estar contigo. Fala isso para o seu irmão, ser teu ombro amigo. Vamos lá. Bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança que a vida em Cristo nos ensinou. Bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança que a vida em Cristo nos ensinou. Quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, um laço de esperança que a vida em Cristo nos ensinou. Bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Existe uma aliança, laço de esperança que a vida em Cristo nos ensinou. Quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão. Quero te amar, como Cristo amou e ensinou. Quero viver contigo em perfeita comunhão, em perfeita comunhão, em perfeita comunhão. Amém. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus por essa comunhão. Graças a Deus porque a gente está conseguindo. Igual a ti não há outro, é impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite te alcançar, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu vou viver, eu só
para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, e por Ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, e por Ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, sim. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Sim, eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Amém. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, podendo falar aos irmãos, né, no nosso culto de quarta-feira, trazendo aí mais uma reflexão do livro Dúvidas, como cultivar a confiança nas promessas de Deus, tá? Hoje nós estaremos analisando aqui, estudando a devocional de número 23, né, o 23º dia de devocional. E essa devocional, ela abre um capítulo, né? Ela abre um trecho do livro que vai se chamar Perseverança nas Provações e no Sofrimento. Essas devocionais que se seguirão estarão dentro desse subtópico, né? E o tema dessa devocional hoje, o tópico dessa devocional é: até quando, Senhor? Vai ser para sempre assim? No Salmos de número 13, versículos 1 e 2, Davi ele escreve o seguinte: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando tereis inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando os meus inimigos triunfarão sobre mim? Então Davi escreve esse salmo, né, parecendo profundamente desolado. Davi estava ali naquele momento ali completamente desolado. Davi estava entendendo que aquilo ali era real na vida dele, né? E ele começa a questionar Deus ali: até quando, Senhor? Será que vai ser para sempre dessa forma? Né? Será que sempre vai acontecer isso? Será que sempre meus inimigos irão prevalecer sobre mim? Será que para sempre o Senhor esconderá o seu rosto de mim? Olha a situação de Davi ali, né? Davi estava sentindo como se as provações dele não tivessem fim, né? Davi estava num momento de provação, e esse momento de provação dele ali era como se ele tivesse numa situação que não houvesse saída, né? Como se ele não enxergasse saída. Davi chega a sentir que havia sido esquecido por Deus, né? Davi se sente ali como se Deus tivesse deserdado ou esquecido Davi de alguma forma, né? Mas será que de fato Deus havia esquecido Davi, havia deserdado Davi como ele imaginava ali, né? E a resposta é claro que não. É claro que não. E nós sabemos isso por outros textos que nós lemos, né? Que vai aí nos dar essa certeza, como por exemplo o texto de Isaías 49, 15, versículos 15 e 16, diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você.
Veja que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão para sempre diante de mim. Então o Senhor nos dá essa certeza de que Ele nunca vai nos esquecer. Mesmo que uma mãe vier a esquecer o seu filho que mama, ainda assim o Senhor não nos esquecerá. Mas naquele momento ali da vida de Davi sentia como se ele houvesse sido esquecido de fato, né? E só que o texto ele diz também que Davi ele consulta o seu coração, né? O texto ele vai dizer que Davi ele em tristeza no seu coração, dia após dia, ele consulta o seu coração. Em outras palavras, Davi estava ali conversando consigo mesmo, tentando lembrar o seu coração de tudo que ele já havia vivido, tentando lembrar o seu coração que por mais que ele estivesse passando por uma situação difícil naquele momento, Davi já havia passado por coisas muito boas com o Senhor, Davi já havia experimentado do Senhor por vários momentos, e Davi estava tentando ali lembrar o seu coração dessas coisas boas, né? Conversando consigo mesmo, né? De fato Davi estava tentando andar pela fé e não por vista, né? Não pelos olhos, né? Mas olhando pelos olhos da fé. Então Davi estava ali tentando conversar consigo mesmo, né? Trazer à memória aquilo que poderia dar esperança. E Davi olha para trás e lembra dos momentos que ele havia vivido com Deus, né? Momentos que ele havia triunfado com Deus. Davi começa a relembrar isso, né? Davi começa a trazer isso à memória, trazer isso ao seu coração. E em alguns momentos, né, talvez eu e você nos achamos assim como Davi, né? Nos achamos assim nessa situação que Davi estava, né? Olhando para as provações, como se as provações não fossem mais acabar, como se elas fossem durar para sempre, né? Olhando para as circunstâncias da vida e entendendo que essas circunstâncias podem durar para sempre, né? E o pior de tudo é que quando nós estamos nessa situação, que a gente começa a olhar para as provações como se as provações não tivessem fim, ainda vem, de regra, ainda vem um sentimento de que o Senhor, de alguma forma, está vendo o que nós estamos fazendo, está vendo ali que nós estamos achando que nossas provações não terão fim e fica ainda de alguma forma decepcionado conosco, né? Mas não é bem assim, né? Pelo contrário, o Senhor está ali tentando nos segurar pela mão, tentando nos trazer à tona, para nos mostrar, para nos trazer à memória tudo aquilo que nós já vivemos um dia com Ele e que iremos viver novamente, né? E quando isso acontecer comigo, com você, né, de passarmos por um vale, passarmos por uma provação e acharmos que essa provação vai durar para sempre, é sempre bom lembrarmos de alguns versículos, né? Memorizarmos alguns versículos. Escreva esses versículos aí em cartão, escreva esses versículos aí num papel, cole em locais que você tenha fácil acesso, para que toda vez que você achar que você está passando por uma provação e que essa provação não terá fim, você se lembre desses versículos. Salmos 27:10 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que teu pai e tua mãe vier te abandonar, o Senhor te acolherá. Salmos 27:10. Isaías 49:15 e 16, que nós já lemos aqui, diz: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Meus muros estão diante de ti. Estão diante de mim, perdão. Nós estamos vivendo em um tempo onde não é tão absurdo você ouvir falar que uma mãe abandonou o seu filho. Infelizmente não é tão absurdo mais. Mas ainda assim é algo muito difícil de acontecer. Mas o texto de Isaías 49:15 e 16, ele diz que ainda que
uma mãe vier abandonar o seu filho, o Senhor jamais o abandonará. Romanos 8, versículos 37 e 38 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto se encontra em Romanos 8, versículos 37, 38 e 39. Mais um texto aí para você colocar num cartão aí, gravar e levar contigo para onde você for. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Olha que coisa linda que o Senhor te diz. Você pode dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que podem me fazer os homens. E com esse sentimento, com o sentimento de que o Senhor nunca vai nos abandonar, nossos pais podem nos abandonar, nossos cônjuges podem nos abandonar, nossos filhos podem nos abandonar, mas o Senhor jamais nos abandonará. E é com esse sentimento, é com essa certeza no coração que eu te convido a orar comigo nessa noite, né? Entregar nas mãos do Senhor o seu caminhar e sabendo que mesmo que você passe por um vale, o Senhor é contigo. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Graças te damos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez trazendo esse estudo, Pai. Graças te damos, Deus, porque por maior que seja a provação que nós venhamos a passar, o Senhor é maior do que qualquer coisa, Pai. Graças te damos, Deus, porque o Senhor nos promete na Tua palavra que o Senhor nunca vai nos abandonar e que nós podemos confiar em Ti, Senhor. Podemos confiar em Ti, que o Senhor é conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de servir um Deus tão maravilhoso. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.